Fala, meu querido! Tranquilo? Beleza? Hoje vai ser um esquema diferenciado, hein? Mais um episódio hoje Mais um. diferente. Cara, a gente tá muito blogueiro, velho. Vamos fazer um react, velho. Que isso, hein? O que o marketing não manda a gente fazer que ele não faz, né, velho? Bora fazer um react. Bom, tivemos... Explica o que é esse react pra galera que tá assistindo a gente. Vamos lá. Bom, galera, a gente teve nossa convenção de vendas, né, em janeiro. E aí a gente trouxe um parceiraço nosso, amigo, mentor, fornecedor, enfim, que é o grande Theo Orozco. Poucos nomes, se tem algum nome que manja mais de vendas e prospecção que esse cara no país, né? Ele manja, foi bem legal, foi bem legal. O bicho é brabo, né? É brabo nas vendas aí. E ele fez uma palestra pra gente, então, na convenção em janeiro. Bem interessante, falando um pouquinho de prospecção, de vendas, principalmente a atitude do vendedor, né? Esse vendedor 4.0 e tal. E o Theo, além de ser fundador do Exact Sales, é mentor lá do pessoal da G4 Educação. Enfim, é um cara que tem boas bases de vendas, né? Tem lugar de fala. Exato. E como vendas sempre é bem-vindo para qualquer empresa, né? Acho que é válido a gente fazer um bate-papo aí, um react, então... A gente separou uns cortes aqui, né? Exato. Separamos uns pontos aí principais da palestra e a gente vai trocando uma ideia aí em conjunto. Acho que vai ser bacana, né? Beleza, vamos bater um papo aqui, eu vou dar um play. Então a gente vai dar um play, escuta... Beleza. Vai resenhando sobre a palestra, é isso? Show de bola. Fechou. Só queria mostrar uma coisa. É ajuste de discurso. Eu acho que o vendedor que ele acha que o discurso dele tem que ser igual todas as vezes, ele perde muito. E tem muito disso no vendedor. O vendedor, ele muitas vezes ele tem confiança num discurso único e ele vai com aquele discurso em todas as situações. E muitas vezes ele não precisa dar o teor técnico numa venda, muitas vezes ele não precisa dar o teor emocional em outra venda. Ele tem que entender e se adaptar a cada diferente situação. Mesma coisa um prospectador. Quando você pegou do outro lado da linha, quantos prospectadores que eu não vejo que ligam, eles estão tão não querendo ligar, porque eles estão querendo fugir do telefone, que é uma coisa que, assim, é muito difícil o cara que ama ligar. Ninguém ama ligar, né, cara? É o padrão, né? Cara, essa galera que prospecta tem que dar um troféu pra essa galera que prospecta. Sim, é uma tarefa difícil, Ninguém né, cara? ama ligar, é chato, é ruim, mas é necessário. E o Theo fala um pouquinho, eu lembro que ele fala na palestra da importância, muitas vezes ele fala, tipo, o cold call morreu. Não morreu, cara, não morreu. A gente usa muito telefone hoje no dia a dia. Ele trouxe até uma empresária americana, né? Que trouxe assim, tem infinitas formas de eu prospectar, mas o que mais dá resultado hoje em dia continua sendo ligação. Estados Unidos, que é a referência no mundo, tecnologia, de inovação, culturalmente falando e por aí vai, né? Sim. Então, ele ama ligar normalmente quando ele tem resultado. Aí ele liga. Aí liga naquela coisa que ele fala assim, e aí, tudo bom, cara? Vontade de dizer assim, nem tu tá motivado para me ligar, por que eu vou falar contigo? Então, assim, a gente precisa adaptar a comunicação para aquele tipo de estratégia que a gente está fazendo. Não dá para ligar para alguém que levantou a mão, que pediu o contato, da mesma entonação de voz de quem não te pediu contato. Só um parênteses, ele até começa falando ali da parte do vendedor e ele faz essa comparação entre o vendedor e o prospectador, né, o SDR. É claro que na palestra dele ele foca muito mais no SDR, porque é a ferramenta, é o que o Spotter faz. Sim. Mas, cara, e aí vai de encontro com um ponto que eu bato sempre, a nossa venda é consultiva. Cara, a nossa venda é muito consultiva. O cara não compra só o produto, ele compra a gente, né? E assim, né, o público em geral, ele não quer comprar de alguém generalista, né? Ele quer comprar de alguém que entende, que é especialista no negócio dele. Então, cada vez mais o prospectador, o executivo de vendas, ele tem que fazer esse papel consultivo, né? Ele tem que... Pô, eu entendo desse negócio. Se eu vendo para uma indústria X, eu entendo desse teu mercado, né? Acho que o consumidor está cada vez mais exigente, porque o básico beabá ele encontra na internet. Essa que é a grande diferença de anos atrás, né? O beabá o cara encontra ali, então ele quer... Cara, o que você tem específico para o meu mercado, né? Acho que esse discurso... A especificidade da área dele, né? Exato. E tem um ponto que eu acho engraçado, nesse universo de venda de software, porque existem muitos softwares que são pontuais, né? A própria ferramenta do Spotter, a própria ferramenta do Theo, ele bate muito em relação... Ele prospecta para ele mesmo, então ele usa a ferramenta dele para prospectar, para vender para ele mesmo, né? Isso que é legal, que é o que a gente sempre fala, né? A casa de ferreiro, mas espeto não é de pau. Então ele usa a ferramenta dele para vender o produto dele e mostra os crescimentos do número da Exact que estão gigantescos. Só que a gente tem uma variável importante, primeiro, algumas variáveis, né? O nosso ticket é muito maior. A gente trabalha com ticket muitas vezes de 300, 400 mil reais de projeto, contrato mensal de 15, 20 mil reais de contrato mensal. Sim. Então é o que a gente chama de venda enterprise. Então, cara, não é volume,
mas é muito mais difícil fazer volume do que um ticket de 5, 10 mil de projeto, de 500 a R$1.000 de contrato mensal. Então, eu já acho que é um desafio para a nossa equipe de SDR fazer esse volume de agendamentos, justamente porque é um ticket muito maior. Então, é muito mais desafiador. Sim. E um outro ponto, além do ticket, a gente tem que ser segmentado, como você disse, mas a gente é muito abrangente. Uhum. O RP, ele é abrangente. Sim. Né? O RP, ele atende a indústria. Cara, o que é indústria? Indústria química, indústria mecânica, indústria moveleira, indústria de alimentos. 1 milhão de tipo. E como que a gente como que a gente faz para ter um discurso segmentado, sendo que o mercado não é tão, o produto não é tão segmentado, e ainda dentro do cliente é o seguinte, cara, tem que falar de contabilidade, tem que falar de TI, tem que falar de gestão, tem que falar de produção, tem que falar de financeiro, tem que falar de compras. Cara, o universo de vendas da RP é muito complexo. E aí pensa que é o seguinte, quando tu estamos na mesa com nível de gestão, direção e gerentes, eles já estão receptivos a querer conversar, já é diferente, o papo já é outro, vai da nossa skill de conseguir flutuar entre essas áreas, né? Agora, e pra galera que prospecta, que muitas vezes está falando com um cara que nem... A empresa, muitas vezes acontece dele tá precisando trocar de RP, ele tá num processo de compra de RP, mas a área que a pessoa contactou nem sabe disso. Sim. Né? A área que o SDR prospectou nem sabe disso. E aí que tá como uma ferramenta, agora até fazendo Jabá, propaganda da ferramenta aí. Ó, Theo, desconta na mensalidade lá por causa do Jabá, hein? Mas por isso que uma ferramenta como essa se faz tão necessária, né? Porque, cara, o prospectador, né, a pessoa que tá ali realmente para abrir portas ou para qualificar a empresa que até vem até nós, ele precisa ter essa flexibilidade no discurso, e como é uma ferramenta ampla, com um universo tão grande de possibilidades de indústria, como você comentou... Isso que nem foi só para a indústria, se contar serviços, logística, por aí vai. Exato. Mas eu consigo montar um discurso segmentado, então a gente sempre fala, né, que, cara, a ideia até o Cold Call 2.0 é não ter aquele script robozinho que eu tenho que seguir a risca, né? É fazer no papel consultivo, mas eu tenho uma ferramenta que nem o Exact que ela me ajuda, eu tenho uma ideia, cara... Uma indústria metalúrgica, os interesses, as dores são essas. Como que eu tenho um discurso ajustado? Que tipo de case que eu tenho nesse segmento? Enfim. Então, uma ferramenta como essa, a gente que tem um ticket mais alto, se faz cada vez mais necessário. Porque eu preciso conseguir navegar nesses diferentes segmentos com um discurso especialista, né? E ter uma ferramenta tão ampla, como você comentou, como um RP, né? Principalmente Enterprise, eu preciso ter esses facilitadores, né? Uma ferramenta que me ajude nisso, né? Sim, sim. Então... Realmente a ferramenta ajuda bem. A missão dessa galera de SDR de prospecção não é fácil, cara. Não é. Eu fazia muita prospecção, eu faço e treino prospecção com o meu time, e eu faço em pé. Aqui ele fala muito do tom de voz, né? Da energia do telefone. Cara, faz total é batata. Muitas vezes a gente tá lá com o time de prospecção, cara, não tá bem, não liga. Então deixa pra ligar outro dia. Faz um outro trabalho de preparar a base, de preparar as agendas, fazer os contatos. Se sente que não tá bem, deixa pra ligar amanhã. Sim. Porque a energia no telefone ainda mais o seguinte, né? Quando a gente tá conversando, é importante a questão da energia. Mas acho que no telefone tem ainda um impacto maior ainda. Porque é o primeiro contato, tu não tá enxergando a pessoa. Né? No tete-a-tete tem o jeito que tu te veste, o jeito que tu te arruma, o jeito que tu te posiciona. Então, é uma série de conjuntos ali que faz uma leitura do movimento. Agora, no telefone é só a voz. E o teu tempo de conquista é muito curto, né? Você tem que... O pitch é muito rápido, Você tem que ser atrativo, cara, em 5, 10 segundos. Então, Exato. assim, cara, você tem que estar com a vibe lá em cima. E cada um tem um jeito, né? O Theo até abordou um pouco isso, mas cada um tem um jeito de manter a vibe lá em cima, né? Eu, por exemplo, assim, cara, eu não consigo falar no telefone. Quando eu vou falar no telefone, eu fico de pé. Eu vou pro espelho. Cara, eu preciso ficar de pé, velho. Cada um tem vai pro espelho e tal. Cara, eu preciso ficar de pé e gesticulando como se a pessoa estivesse na minha frente. Porque cada um tem uma pegada pra ter essa vibe lá em cima, né? Sim. O meu é esse, o teu é falar no espelho, o outro, enfim, é treinar antes e tal, mas cada um tem um jeito, mas a ideia a vibe, a energia tem que estar lá em cima. E tu colocou um ponto importante, treinar antes, A vida é treino, né, cara? A vida é treino o tempo todo e a gente acaba não treinando muito, né? No dia a dia a gente acaba tocando e fazendo. Mas aí onde vem até a questão da ferramenta, o script não é para ser um robozinho para ler ali, olá, bom dia, senhor, tudo bem? Não, mas o script ele vem como um roteiro, né? Para você usar aquilo que já foi treinado antes, né? Só que, claro, na sua forma, na sua linguagem de comunicação, na sua forma de abordagem, mas
seguindo uma linha, seguindo um raciocínio, né? Sim. Então, ou seja, para não precisar... Porque até na comunicação, se a gente fica muito... perdeu... Até isso perde a pessoa, né? Sim. Cara, tem um outro livro que até o Theo que recomendou uma vez, que é o The Sales Acceleration Formula, que é daquele Mark Roberge, cara da HubSpot e tal. E ele fala muito nisso, né? Na questão do treino que você trouxe agora. Porque, cara, se a gente for comparar com o esporte, por exemplo, né? Pô, sei lá, um time de futebol. Cara, 99% do tempo é treinando para ter 1% jogando. E isso é uma coisa que normalmente o time comercial, né? É o contrário, né? É exato. Cara, ele pensa que, cara, eu tenho que estar sempre jogando. E em que momento que eu tô treinando? Exato. Então, pô, eu tive uma semana loucura, fiz um monte de apresentação, reuniões e tal. Ótimo. Cara, não tá ótimo. Quanto tempo você passou treinando? Porque, cara, o treino é a hora de você aperfeiçoar o teu discurso e tá cada vez melhor preparado para ir lá e dar um show. E não perder alguns jogos que acaba perdendo, né? Exato. Mas você vê como é um negócio realmente que não tem uma cultura de ser treinado vendas. Não. O vendas é um negócio tão louco que pouquíssimas formações comerciais. Não existe uma graduação. Não, cara, acho que tem uma gestão comercial. Exato, mas é muito raro, sabe? Tipo, Sim. Comercial, e aí o comercial tem muito aquela... o cara não dá nada certo, vai ser vendedor. Sendo que na maioria das empresas, cara, as vendas é o que traz o sangue pra dentro da empresa. É o sangue do corpo humano, né? O Flávio Augusto que fala muito isso, né? Arranja um emprego pro meu filho, pode ser qualquer coisa, vendedor. Cara, pelo contrário, né? Tem que ser super estudado, enfim. Exato. Mas é um paradigma esse quebrado, né? Eu preciso dar uma entonação diferente, porque eu tô ligando e interrompendo o dia do cara. A gente precisa se adaptar à comunicação aos diferentes contextos, às diferentes situações, diferentes características. Então, eu gosto de contar a história, um pouquinho daqui. Hoje, eu tenho esse NPS, etc., porque eu adaptei. Aqui ele tá mostrando o NPS das palestras dele, né? Começou ruim, depois foi subindo, na forma dele de adaptar, que ele inclusive, ele fala que ele é muito mais técnico. E aí, ele ia ele não tinha o storytelling, e aí, como ele ia pro ponto técnico, acabava que o pessoal desconectava da palestra, desconectava da visão dele. E quando ele começou a entender, ele começou a ajustar. Sim, mas rapidinho. Interessante que a gente falou ali sobre ajustar o discurso de acordo com o segmento, de quem está ligando e tal, mas ele falou ali agora sobre adaptar para persona. Também tem isso, né? Também tem isso. Além de eu adaptar para o mercado, cara, com quem que eu tô falando? Tem uma técnica que é muito conhecida, que é o mapa de empatia, né? Cara, a pessoa com quem eu tô conversando é o CEO, financeiro, TI, enfim... O que essa pessoa ouve dos pares dela? O que ela ouve do mercado? O que ela ouve do time? Enfim, o que ela ouve? O que ela vê? Quais são as necessidades? Então, assim, não só alinhar o discurso de acordo com o teu segmento, mas com quem que você está falando. Cara, quais são as necessidades dessa pessoa? O que ela precisa? O que ela ouve? O que ela, né? Quais são as necessidades? Então, além de adaptar o discurso para o segmento, é a persona também. Né? E aí eu repito mais uma vez a dificuldade e a complexidade do nosso negócio. Sim. Porque de um mesmo segmento, a gente tem N pessoas para conversar. Do mesmo segmento. Às vezes, simultaneamente. A gente tem N segmentos, N áreas, cada área tem N segmentos, de cada segmento tem N pessoas. Sim. E aí, o time de prospecção tem que estar preparado para conversar com qualquer uma dessas pessoas, né? Exato. E vendedor, né? Também, porque... Cara, você entra numa reunião com 10 pessoas diferentes. Exato. Se eu não tiver muito bem mapeado, porque, cara, você tem que saber jogar o jogo. Eu tô numa reunião ali... Eu tenho que, de alguma forma, usar a persuasão com todos, né? Então, tem que mapear muito bem antes as pessoas, né? Na prática, não é especialista em nada, né? Mas tem que saber navegar por todas as áreas. Exato. Então, eu não vou ser um consultor contábil que vou falar com o contador de igual para igual qual o tipo de tributo, onde ele configura, em que tela. Mas a hora que eu sentar com o contador, eu tenho que, no mínimo, saber o básico ali da contabilidade, do processo contábil dele, para conseguir conversar com ele e passar um mínimo de segurança para que ele avançar uma etapa e conhecer o cigano de forma mais aprofundada. Sim. É isso aí. Ele precisa tem que passar um mínimo de segurança e falar, tá, esse cara não tá falando besteira. Ele não é só um vendedor que empurra pro consultor técnico, né? Sim. E a mesma coisa do SDR também. O SDR, ou a SDR, para passar pro executivo comercial, tem que ganhar a confiança de quem tá do outro lado da linha. É muito mais difícil. Porque é muito mais difícil. Quando a gente tá numa reunião, o cara já tá receptivo. Às vezes ele entra rígido, às vezes ele entra fechado, às vezes já tá... A gente sabe que tem os desafios da parte de uma demonstração. Mas ele separou uma hora para conversar contigo. No caso do SDR, não. No caso da SDR, ele é o contrário. Ele tá fazendo outras coisas. Ela precisa ganhar o tempo dele. Você tem que ser
atrativo, né? Por que vale a pena você estar sendo interrompido no teu dia para falar comigo, né? E no tete-a-tete, para você criar rapport com outra pessoa, também é mais fácil, né? No telefone ali, cara, sem estar vendo a pessoa do outro lado, é muito mais difícil você criar uma conexão com a pessoa, né? Exato. Não, e numa abordagem que a pessoa tava fazendo outra coisa, tava numa outra demanda, num outro pepino resolvendo lá. Sim. E aí tu conseguir... talvez tu não consiga desenrolar naquela ligação, porque tava no meio de uma reunião, mas tem que ser no mínimo atrativo o suficiente, tem que ser sexy o suficiente. Falar, cara, então posso marcar pra te ligar daqui a meia hora? Podemos marcar uma call amanhã, tal hora? E o cara tem que dizer sim o horário. Então tu tem que ganhar, no mínimo tem que ganhar o espaço do tempo dele, que às vezes que é tão caro quanto o dinheiro dele. Sim. Então tem que vender, fazer com que ele compre o tempo é muito caro. É um desafio gigante aí, né? Legal, show. Eu acho que os outros é que tem que ter tecnicamente. Acho que deu, né? Acho que deu, né? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo corte que a gente separou aqui. Difícil separar, né? Momentos. Foi, a gente palestra do homem é boa demais. Venda hoje é win-win, né? Então, assim, no passado era aquela coisa que tu vendia areia no deserto. Hoje, se tu vender areia no deserto, o cara descobre que é areia, fala na mídia social, ninguém mais compra areia de ti. Então, assim, areia na construção, água no deserto. É esse fit que a gente tem que mudou muito o perfil do vendedor. Porque o mercado se comunica hoje como não se comunicava no passado. Então, assim, é muito difícil você convencer, as pessoas já têm mais informação. É difícil você convencer alguém que não está no timing correto a comprar de ti. Por quê? Porque ele sabe, ele tem informação. Ele começa falando da mudança, né? Da mudança do perfil do vendedor, né? Sim. Cara, não adianta, não compra mais aquela história do vendedor agressivo. Claro, tem que ter energia, tem que ter o ponto, mas não vende, não empurra mais, né? Não se empurra mais nada. E assim, né? A nossa realidade, como é uma venda mais consultiva, já era difícil isso acontecer, porque a nossa venda ela acontece quando a gente não está na frente do cliente. E né? já é alguém que já normalmente mergulha mais para entender o que está comprando, né? Sim, mas normalmente aquela venda low touch que a gente fala, né? Normalmente o cara tem menos contatos. Às vezes o vendedor empurra alguma coisa. E é isso que o Theo bateu muito, né? Cara, aquele vendedor que empurra uma coisa, isso não existe mais, Ele empurra poucas vezes, porque se ele empurrar uma das vezes, depois... Exato. Além dele queimar o nome, então, cara, vai queimar o filme, daqui a pouco não vende mais nada, né? Sim. Ele não cria clientes realmente fiéis, né? Que é a temática do mercado hoje, né? Você criar realmente fãs, digamos assim. É um cliente que te vende, te propaga para outros, enfim, você cria um relacionamento bom, né? Primeira coisa que vai fazer quando comprar alguma coisa é ver quem já comprou. Exato. A referência, na era do influencer, tu vai ver quem tá influenciando a fazer aquilo. Cara, nessa sociedade que a gente vê hoje com rede social, hoje em dia você entra na página de uma empresa, você vai lá nos comentários, cara. Exato. Já tem a percepção do mercado, né? Se é uma empresa que, enfim, tá prestando serviço ruim ou não. Cara, você descobre em rede social. Pra tudo do mercado, do modo geral, vai alugar uma casa no Airbnb. Primeira coisa que tu vê os comentários. Às vezes, se não tem comentário, tu não aluga. Sim. Porque é preocupado de, cara, não tem comentário, ninguém comentou, pode ser uma fria, pode não ser. Então... É a tal da prova social, né? Exato. Cara, por que eu vou correr o risco no escuro se eu posso ver a experiência que outros tiveram? Exato. Então é prova social, é ter case de quem já fez aquilo, teve insucesso. Por que teve insucesso? Aí, eventualmente, num negócio mais complexo, eu vejo gente que teve insucesso, mas eu vejo os porquês e eu preciso cuidar com isso para não ter o mesmo fim, né? Exato. Legal. E no nosso universo é muito comum, é tão forte essa questão da prova social. Aí, primeiro, porque a gente vende algo que é intangível, né? Então, intangível não é tocável, né? Então, o cara não pega num O cara não pega, exato. É diferente de vender um produto. O serviço é complexo, a complexidade do serviço é essa. A gente precisa do engajamento do cliente para entregar o nosso serviço. Não é o tipo de serviço que eu consigo fazer tudo, entregar, tá aqui pronto, ficou do jeito que eu queria. Não. A gente precisa do engajamento dele para entregar. O que na prática acontece? Muitos clientes acontecem. Eles acabam, clientes saindo de um estado para o outro, para ir visitar um outro cliente rodando, para ver como é que ele fazer um benchmark daquele cliente, aproveitar e ver rodando com a ferramenta. Cara, então... Sim. Ou seja, imagina se eu não tenho uma referência de prova social, imagina se eu não tenho, se eu empurrei aquele cliente. Cara, vai ser muito pior. Tanto que acho que é o gatilho mais usado hoje, né? Para o nosso mercado é, de fato, a prova social, né? Você, cara, não é um investimento baixo. Exato. E é extremamente estratégico para a empresa.
vai levar um tempo para ele ver resultado, então, cara, nada como prova social do cara ver que a empresa XYZ já tá fazendo isso, tá tendo tanto de performance, melhorou tanto, produtividade e tal, enfim, acho que... É um ciclo médio de 6 meses de venda. Nosso ciclo. Então, o cara vai fazer todas as provas possíveis para tentar, até muito baseado em relação ao investimento. E não só o investimento, né? Que eu comento muito que, eu brinco muito às vezes com o pessoal de prospecção e o pessoal comercial que a gente está conversando, fala, olha, tem cliente que fala assim, ó, te dou de graça. O cara não vai comprar. Porque não é o investimento que ele faz com o fornecedor é um dos pilares que ele vai ter. Cara, ele vai ter que ter investimento interno de equipe, ele vai ter que mexer no processo da equipe, isso gera um desgaste. A equipe tem que ter tempo, se a equipe tiver com uma demanda muito alta, já não dá. Então, meio que tudo tem que convergir ali para o nosso processo comercial acontecer. Sim. Por isso a importância que não dá para empurrar. É impossível empurrar a venda. E assim, né? No nosso caso ainda, o gestor, além de tudo isso que você comentou, o cara tem que ter o skin the game de, cara, se envolver no processo. Exato. Porque não simplesmente, cara, tá escolhido, agora põe para rodar aí. Sim. Ele precisa se envolver. Exato. Porque tem que ser alguém com autonomia, alguém que conhece todos os processos da empresa, então tem isso ainda. Sim. O cara tá disposto a pagar o preço de ter que se envolver ali em fazer acontecer. Sim. Então, são as complexidades do negócio. Muitas vezes quem olha uma reunião começar a minha fala, tá, mas tu não queria vender pra ele, né? Porque eu puxo muitas vezes o cara, quando o cliente ele não tá entendendo que existe uma complexidade por trás, que ele precisa se envolver, porque muitas vezes o vendedor do outro concorrente lá não falou isso, não deu as letras miúdas pra ele e tal, só que eu sei que... Tá tentando empurrar, velho. Na próxima curva ali, isso vai virar um problema de projeto, quando virar um problema de projeto ele vai falar mal, quando falar mal eu não tenho um case pra levar meu próximo cliente pra conversar, e aí vira uma bola de neve. Sim. Então muitas vezes eu falo, cara, calma. Tu tem certeza? Tu já viu tudo que tu tinha que ver? A gente nem te apresentou o cigarro inteiro. Já aconteceu do cliente falar, não, Cordeiro, eu quero fechar, tá, mas cara, só a gente só te apresentou uma reunião. E tu não viu produção, tu não viu faturamento, tu não viu fiscal, tu não viu nada. Tua equipe, não, mas uma empresa do poste da cigarro tem que atender. Não, eu garanto que tem. Mas, cara, tu tem que entender o jeito que tem. É importante você entender o jeito que tem. Então faz o seguinte, vamos fazer uma reunião com a tua equipe, pega o feedback da tua equipe, são eles que vão usar na prática, até para poder ganhar eles durante o processo de implantação. Que não é fechar a venda e ir pra frente. Quando fechar a venda é que aí que começa o projeto comercial. Então, cara, a gente tem que se preocupar muito com a questão da entrega, porque se empurrar já era, né? Sim. Por isso que o vendedor que empurra tá deixando de existir. Exato, tá deixando de existir. Pra mim, o grande ponto de uma empresa é equilibrar 3 forças. Processo. Processo, normalmente, a gente descobre onde é que estão nossos gargalos e desenha um processo para que esse gargalo destrave. Gargalo é aquilo que está limitando o nosso processo. O processo ele tem que estar muito focado em padrão. Sem padrão, você não replica. Você não consegue fazer novas pessoas fazerem aquilo. Você não consegue dar escala. Quando a gente fala de receita previsível, o que o Aaron Ross queria dizer era padrão. Não era uma fórmula de bolo de e-mail. Não era dizer que o e-mail convertia melhor, até porque lá dentro mesmo era muito mais telefone, que no final da cadência de e-mail você liga para todo mundo, dentro do livro do Aaron Ross. Mas a gente lê como a gente quer, né? Então a gente vai lá e acha que aquilo é uma fórmula de bolo. Por trás daquilo ele só está dizendo assim, você precisa de padrão. Se você tiver padrão, você replica, e aí a tua receita é escalável e previsível. Esse é o conceito por trás. Então, para mim, padrão, ele está no processo. Só que depois que você fez o processo e estabeleceu o padrão, alguém aqui já deu treinamento? Legal. O que acontece depois de 1 ano do treinamento que você deu e você volta para a empresa? Se não tiver ferramenta, nada do que você falou está sendo posto em prática. Batata. Se não tiver ferramenta para suportar, nada é posto em prática. Ferramenta sustenta padrão. Ferramenta faz com que o padrão na prática aconteça, que aquilo na prática, no dia a dia, esteja documentado, esteja acontecendo, esteja sendo viabilizado e que aquilo se sustente ao longo do tempo. Então, para mim, ferramenta é o carro, padrão é a via. E aí só que nem um carro e uma via muito boa não funciona se o motorista não estiver motivado para pisar. Eu estava brincando, tem gente que tem Salesforce, e aí eu falo assim, Salesforce é a Ferrari dos CRMs. O problema é, todo mundo consegue pisar numa Ferrari? Todo mundo tem coragem de botar 300 por hora numa Ferrari? Não tem. Então, assim, a gente tem que ter o piloto contratado e treinado e motivado para usar o carro que a gente tem na mão. Então, quando a gente tem, por exemplo, um carro, vou te dar um exemplo. A própria Exact. A Exact ela é muito pautada em padrões, em processos. Se eu não motivar meu time a querer usar padrão e processo, eu não vou conseguir extrair o melhor da ferramenta. Se o time não der a volumetria mínima, eu não vou extrair o melhor da ferramenta. Cabe aos líderes conseguir treinar
contratar, treinar e motivar bons pilotos. Então, para mim, você desenha padrão, contrata ferramentas, contrata, treina e motiva bons pilotos. E aí eu acho que as áreas funcionam muito bem. Aqui, né, é um desafio hoje em dia, né? Porque ele fala muito ali de pessoas, processos e ferramentas. Às vezes, muitas vezes, e a gente que está no mercado RP sabe, né? Às vezes a gente foca em processo, que é um desafio, e ferramenta. E não engaja a pessoa. A gente vê muito isso, né? Até o contrário isso. Porra, tô fazendo implantação do RP. Tô tendo uma ferramenta, tô redefinindo os meus processos. Não engajei as pessoas? Cara, não adianta. Que aí é o que ele fala do Hamilton, na Ferrari, numa estrada esburacada, né? Enfim, eu preciso ter os três. Não adianta eu ter uma ferramenta bacana, um processo muito bem definido e não engajar as pessoas. E é engraçado que é o seguinte, né? Ele tá usando essa referência para a implantação do Exact. Para a implantação da ferramenta dele, do software, né? Que aí tem a parte da ferramenta, que é o Exact, dos processos, que são as etapas, a forma de conexão lá na própria ferramenta. Ele vai dizer quantas ligações, quantos contatos, se é interação social, se é um e-mail de uma cadência, se agora liga, isso tudo está no processo. E o engajamento dos Hamiltons, que são as SDRs que estão lá prospectando e fazendo contato no dia a dia. Sim. Só que isso também serve pra gente. E isso serve, do modo geral, toda e qualquer ferramenta que é colocada dentro da empresa, a realidade é essa. E aí eu volto para nossa complexidade. A gente está na empresa toda. A gente está no setor de compras, a gente está no setor comercial, a gente está no setor de produção, a gente está no setor de logística, a gente está no setor financeiro, a gente está no setor de faturamento. E a gente tem que ter processos para isso tudo, tem que ter ferramenta para controlar isso tudo e tem que engajar todas essas pessoas. Sim. Então, olha o nível de complexidade do RP dentro de um universo de venda de software. E de um RP Enterprise, né? Pensando que a gente está falando de empresas, no caso da ferramenta dele, eu sempre faço essa comparação, ele está vendendo para o setor comercial. E ainda uma parte do setor comercial, porque a ferramenta dele é para prospecção, não é para os vendedores, né? Até acho que tem alguma coisa de CRM lá, tá, mas o foco deles ali é para a parte de prospecção. Sim. A gente não, a gente tem que vender para toda a empresa, todas as áreas da empresa, a gente tem que funcionar com todo o ecossistema. É um universo de um sistema solar ali todo convergindo para fazer acontecer, né? Sim, não, é um desafio, é uma arte equilibrar os três, né? Pessoas, processos e ferramentas. Mas... Exato. Se é complexo para ele, imagina muito mais no nosso universo. Né? A combinação desses três fatores é que faz qualquer área de qualquer empresa funcionar. Você fala mais alguma coisa sobre isso? E não adianta, né? Eu posso ter o Lewis Hamilton numa McLaren, se for uma estrada de barro não vai acontecer nada. Eu posso ter uma estrada perfeita, eu posso ter o carro perfeito na mão de alguém que não sabe dirigir, também não vai acontecer nada. Esses três têm que estar equilibrados. Eu acho que é isso aí. Acho que é isso. Então essa parte foi bem bacana, que ele comentou bastante da questão do tripé. Eu gosto de falar que a maioria dos pipelines que eu vejo no mercado, eles sofrem de um problema que eu chamo de dilema da volumetria. Sabe qual é o dilema da volumetria? Você já pensou botar uma loja da Prada na Avenida 25? O que vai acontecer? Vai lotar, né? Vocês concordam que vai lotar? Vai vender merda nenhuma, né? Por que vai vender merda nenhuma? Porque as pessoas, por mais que elas tenham dinheiro para comprar, muitas vezes, elas não estão condicionadas a ir lá comprar luxo. Elas estão condicionadas a ir lá comprar custo-benefício. É outra coisa. Essa parte é importante. Porque na 25 de março não tem público. Pode ser que tenha, e deve ter. E com certeza todo dia passa gente que compra, paga 30, 40 mil na bolsa da Prada. Só que ela não está condicionada a comprar luxo lá na 25 de março. Então dificilmente ela vai comprar. Outra coisa. Está condicionado, né? Exato. Então, assim, e tem um segundo problema. Esse é só o primeiro problema. Vamos dizer que tem duas pessoas que, de cada 50 que entra na loja, 2 pessoas poderiam comprar, lembra o 20% do Aaron Ross lá? Então vamos falar de cada 100. 10. Vai lá. Cada 10, 2 estão prontos para comprar. Eu acho que como errou muito aqui, não vai ser isso que vai acontecer. Mas beleza. Vamos dizer que cada 10, 2 estão prontos para comprar. Eu tenho 5 vendedores. Primeiro, estatisticamente, eu tenho que dar sorte. Um vendedor vai ter que pegar um desse cara. Qual é o segundo problema? Alguém chuta? Tem 5 caras que não foram atendidos. Quando tu estiver fazendo uma baita atendimento, mostrando lá uma bolsa de luxo ou alguma coisa, vai ter alguém batendo nas tuas costas dizendo assim, ó, e esse chaveiro? Isso aqui. E tu vai ter que dar atenção para esse cara também. E aí tu não consegue dar o melhor atendimento pro cara que estava pronto para comprar. A maioria dos pipelines de venda é isso que acontece. Aí tem um ponto, né? Às vezes o funil tá cheio de porcaria.
Cara, é o desafio de qualificar bem o funil, né? E aí volta pro nosso caso, né? A gente tem que saber muita persona. Tem que saber quem é a persona que a gente ataca. Cara, a gente tem o nosso ticket, nossas médias e grandes empresas com faturamento acima de X milhões. O nosso produto ele não cabe para um software pequeno, para alguém que abre um comércio local que acabou de abrir, né? No caso, o produto para a indústria, né? Não adianta querer vender, não adianta querer encaixar o quadrado no redondo que não vai funcionar, né? Sim. Ou vai ser muito caro, ou se tentar prometer porque o cara tá na estica ali de investir, vai aumentar um pouquinho mais, aí vai ser complexo dele usar, porque é pensado numa empresa multissetorial, ele é um só. Então, tem que entender, a gente tem que saber dizer, não, cara, essa vida não é para mim. Sim. Nos últimos anos, pegar nos últimos, acho que 4, 5 anos, né? Se fala muito no ICP, né? No perfil do cliente ideal. Cara, é exatamente por isso. Senão você perde tempo com quem não vai comprar de você. Exato. Fica enchendo de porcaria ali, né? Enchendo linguiça e, cara, não vai dar negócio. Não vai dar negócio. Ou às vezes quanto que fica ali se amarrando e não vai fechar. Sim. E às vezes o vendedor fica com aquele funil que é cegas, né? Porque ele tem coisa ali que realmente não vai dar em nada. Ele se engana, o time perde tempo num negócio que não vai vingar. Então por isso que o perfil do cliente ideal tem cada vez sido mais falado e realmente é necessário. E não só o perfil, né? O timing é importante. Sim. Que muitas vezes a empresa tem o perfil, mas ela não está no timing. E aí eu volto para a questão da empresa da venda enterprise. É muito difícil a gente convencer o timing do cliente. A gente pode estar monitorando, pode dar indícios para o cara e tudo mais. Só que como é uma decisão colegiada dentro da empresa, como a gente está falando de empresas médias e grandes, que já tem estrutura, geralmente empresas com áreas de gerências, com decisores intermediários, dificilmente a decisão é de cima para baixo, já vou trocar de RP ponto. Aí o diretor acordou hoje, cansei, vou trocar de RP. Cara, isso é um assunto que vem girando por muito tempo dentro da empresa. Olha, o RP atual não está atendendo mais a gente cresceu. Eu costumo brincar que geralmente o nosso mercado é trocar de RP. É o cliente que veio de um software menor para ir para um maior. Eu costumo brincar que a planta fica maior que o vaso. A empresa cresce mais. Só que, cara, e aí, como trocar de RP é difícil dentro da empresa, ele vai tentar segurar aquele vaso até onde ele pode. Ele vai tentar segurar aquele vaso até onde ele pode. E aí, muitas vezes, a planta não cresce porque não tem mais raiz para crescer e não tem mais estrutura. E só que a gente vai tentar, difícil, se o cara acha que aquele vaso ainda dá conta, por mais que a gente tente estar lá e convencer, ele não vai decidir a compra por causa da gente. Dificilmente ele vai decidir a compra por causa da gente. Sim. Então a gente tem que saber desse cara que tem que entender, pegar esse perfil que a planta já está maior que o vaso, e ainda assim que ele já decidiu trocar ou que já está muito próximo de decidir trocar. Porque se ele não decidiu trocar, não adianta ficar gastando tempo com ele naquele momento. Não para tentar converter. Aí vem o trabalho do marketing, fazer uma nutrição, um trabalho de cadência interna dos vendedores, SDR, entrar no 30, de tempos em tempos bater na porta daquele cara, ver como é que estão as coisas. Mas em fazer um relacionamento para quando o cara... Puta, agora ele decidiu trocar de RP. Puta, eu tô lá. Sim. Né? Esse ponto do timing, ele de fato é crucial, né? E esses dias eu estava vendo uma pesquisa que, independente do segmento, mas no mercado, 3% do mercado ele está no modo comprar agora. Ou seja, 3% do mercado ele está comprando aquele teu produto ou teu serviço. A questão é que às vezes você gasta tanto tempo tentando convencer os outros 97% que não estão no modo comprar agora, que você deixa de dar atenção ou você não tem tempo para focar nos 3% que estão comprando agora. Então, Exato. Cara, o gestor, o vendedor, o time como um todo, tem que estar focado em quem está comprando agora, quem está no timing. E óbvio, quem tem dinheiro para comprar. Exato. Que é o perfil do cliente ideal. A história do chaveiro ali com a bolsa. Não adianta investir para comprar o chaveiro. Cara, tem uma bolsa de 40 mil, vai vender um chaveiro de 5 reais. Ele vai estar com a loja da Prada lá lotada de gente, mas Exato. tem 3% do mercado Exato. no modo comprar agora. Ele está dando atenção para os 97% e não tem tempo para dar para 3%. A importância de ter um pipeline com qualidade, né? Sim. O pipeline tem que ser cheio e com qualidade. Porque senão, inclusive, dentro de um processo comercial complexo, tu começa a ter índices, teu CAC vai lá para cima, teu custo de aquisição de cliente vai lá para cima, teus índices de conversão por etapa são baixíssimos, Sim. porque entra, até chegar na ponta é 0,000x%. E ao contrário, se cada vez mais na entrada, que aí é mudar, ao invés de sair da 25 e lá pro shopping Cidade Jardim, aí eu tenho um público que vai me estruturar e vai ter essa visão. Que é o famoso, deixa de ser um funil de vendas, é uma taça de vinho, né? Porque fica Baloada na ponta, né? Exato. Você tem um monte de cara pedindo chaveiro, que nem tem dinheiro para comprar chaveiro.
Então, assim, se a gente não qualifica, é isso que acontece com o pipeline de venda do vendedor. A gente tem que qualificar muito, saber quem que a gente passa para frente, quem que vai avançar, quem vai para a mão do vendedor. Senão você bota um monte de curioso que só vai pedir chaveiro. A importância da qualificação, né? Que ele bateu na tecla da qualificação. Sim. Que no nosso caso é justamente isso, entender se o cara tá no timing e se o cara tá no ICP. Se o cara tem o ICP e se tá no timing. Muitas vezes a gente até entende, não. O cara não tá no timing. Mas vamos deixa esse cara aqui armazenado, vamos botar ele para fazer um agendamento, vamos visitar ele, sabendo que a nossa venda é uma venda enterprise, é uma venda a longo prazo, é uma venda que não se vende trial, não se vende, sabe, tipo, ela é complexa. Então traz esse cara, então já faz o primeiro filtro do ICP. Faz o primeiro filtro do ICP, da venda do perfil dele. E aí, claro, aí trabalha em cima dele. Cara, não tá no timing, mas é perfil. Então, vamos manter esse cara aqui com uma conta. Não é uma oportunidade no momento. Não é o meu funil comercial. Não é uma oportunidade. Que senão, aí, para o funil não virar aquela taça de vinho. Mas, aí a gente começa trabalho de marketing em cima dele, trabalho de relacionamento. Nutrição. Exato. Sim. Aí ele cai no nosso ciclo automatizado ali. Automatizado entre aspas, porque até o nosso ciclo automatizado não é tão automatizado, né? Porque um cara desse, ele não quer estar recebendo e-mail uma vez por mês. Ele quer que o vendedor, ele vai se importar com uma venda dessa quando o vendedor tá lá batendo uma vez por mês, visitando ele. Sim. Pô, o cara da Cigana vem aqui há 2 anos, uma vez por mês. E eu falo pra ele que eu não vou comprar agora. Mas ele me vê como potencial. Cara, com toda certeza, quando ele abrir o processo comercial, ele vai me chamar. Ele tá no funil, mas é um funil de nutrição, porque esse cara ainda ele é uma conta, não é uma oportunidade. exato. Ele é uma conta, não é uma oportunidade. Show, cara. Acho que nesse ponto foi, né? O que o Adriano vai perguntar pra ele? Ô, Theo, só me lembrei, na última convenção de vendas, um palestrante, o Sandro, da Fenício, ele fez uma comparação do funil versus uma taça de vinho, que justamente a gente tem que fazer o descarte pro funil não ser uma taça de vinho, que é o que tu tá falando aí, né? Fazer o... É fundamental que a gente entenda as variáveis que fazem alguém poder converter da gente. Uma das coisas que eu gosto de falar, faz lookalike. Pega quem tu vendeu e entende quais eram as características desse cara e busca caras similares, assim. É uma das coisas que mais funcionam em funil de venda. Lookalike é maravilhoso para funil. Você busca aquilo que tem segurança. E sim, você tem que cuidar para que não transborde daqui a pouco. E você vai colocando, ela vai inflando, vai transbordando. Então, assim, tem muitas vezes Cara, normalmente, o Mark Roberge, que eu mostrei para vocês... Falamos dele agora, do Mark Roberge, do Sales Acceleration Formula. Bom, aí ele vai continuar mais um discurso. Mas acho que daqui era isso, né? Acho que matamos esse ponto aí. Agora, nosso último cortezinho que a gente pegou aqui. Eu ia falar aqui. Então, para mim, gente, para finalizar, um processo comercial a gente tem que ajustar um ponto por vez e não querer sair mudando tudo de uma vez só. Focar nos gargalos da nossa operação e se a gente, como prospectador, como vendedor, focar nos nossos gargalos. O que eu sou ruim? Pô, eu sou ruim na hora de converter, eu sou ruim em volumetria, eu sou ruim em ligar, eu sou ruim em conectar. É nisso que eu tenho que focar. Formular teses de melhoria e prototipar pequenos protótipos. Então, assim, beleza, hoje eu vou ligar 100 e vamos ver o que acontece. Hoje eu vou fazer 100 tentativas. Vamos ver. Se eu chegar em 100, vamos ver se realmente o que esse cara está falando funciona. Cara, esse é um ponto... Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Bora Vender, lá do Alfredo Soares. Sim. Também é brother do Theo aí. Eles estão de quatro. Mas ele bate muito nesse ponto da atitude do vendedor, do pré-vendas, enfim, do SDR, que é do aprender rápido e errar rápido. E esse ponto tem muito a ver com o que o Theo falou de prototipar, né? Porque, cara, se eu tô tentando um discurso num segmento X e eu não tô conseguindo resultado, erra rápido. Tudo bem errar, mas erra rápido. O que não dá é ficar 1, 2, 3 anos insistindo no mesmo discurso que não funciona. Cara, erra rápido. Testando, né? Então testar vai ser erro, né? Exato. E você prototipa pequeno, né? Deixa uma parte da equipe ou um dia da semana você tentando um discurso diferente num segmento diferente. Mede os resultados, né? E aí depois você vai mensurar, pô, deu certo. Ou não deu certo, vou ajustar um pouquinho aqui, ajusta o discurso. E aí você vai prototipando, errando rápido, errando pequeno, e aí quando começa a acertar, opa, agora vou maximizar isso aqui, né? E aí volta para a importância ali onde ele botou pessoas, processos e ferramenta, né? Então, para tu fazer prototipar, cara, tu tem que ter... Tu tá mexendo no processo, então tens um processo, sim. Tu pode ter uma versão básica que tá alterando, mas tá mexendo no processo, a ferramenta para controlar, porque como é que tu vai prototipar sem quantificar, sem metrificar? E o engajamento das pessoas. Que ainda, nesse caso, o time mais engajado ainda. Porque para testar, vai ter para aquele cara, seguinte, pode ser que não dê certo.
tá preparada Sim. para se frustrar com essa tentativa, tem que ser aquela galera engajada, tem que ser a galera que vai para cima. Então a galera mais engajada ainda. Sim. Então, Sem engajamento, volta para aquele já processo. se frustra. E aí, exato. Então, ou seja, imagina para rodar o fluxo contínuo, né? Sim. E, exato. Então, ou seja, aquele que comentou mais ainda sobre o testar coisas novas. O mercado, Sim. cara, o mercado é um organismo vivo, né? É. Se a gente não ficar o tempo todo testando, inovando e mudando, a gente corre o risco de ficar estagnado. Isso é um pequeno protótipo. Passar uma semana fazendo isso. A gente se sabota, aí a gente faz assim, pô, em vez de eu passar uma semana fazendo isso, eu fico achando desculpa para não ter que passar uma semana fazendo isso. Se eu passar uma semana, eu vou prototipar e vou descobrir se está certo ou não. É simples. Indo adiante, busca a solução focada nos clientes a partir dos gargalos, contrata e desenvolve talento, processos, ferramentas e pessoas. As pessoas têm que estar motivadas e treinadas. E, por fim, usa dado para evoluir e aproveitar melhor cada oportunidade de melhoria que você tiver. Então eu queria finalizar a apresentação dessa maneira. Espero... Gostaram? Deu ROI? Quem acha que foi boa, levanta a mão aí só pra eu... Aí, A galera obrigado. quase não gostou, né? A galera Foi quase legal, não gostou né? da palestra do Roy. Bateu saudade. Aí. Sim. Fazer o meu jabá. Dica. Vem, Stel, vem. Livro tá na Amazon. O livro é brabo, cara. Li o livro Eu ainda dele, não li, cara. Tem que ler. Top. Ainda não li. É top. Tem um capítulo falando só da Eu vi que tava ali pandemia. em cima, tava na mesa da Cris ainda. Sim. Cara, eu falei, Cris, daqui, deixa eu ler. Não, eu vou ler o livro dele. Mas, top. cara, porra, tudo que ele falou ali é o que a gente fala no dia a dia, é o que ele... A gente prega muito do que ele fala, né? Mas Sim. funciona, dá certo e... Cara, pra resumir, né, os pontos principais que a gente destacou aqui que ele falou na palestra, então, o vendedor ajustar o discurso de acordo com o perfil do público, né? Então, Sim. ter esse discurso dinâmico, de fato. Venda é win-win, não adianta tentar ficar convencendo, empurrando venda, isso não funciona mais, né? Esse tipo de vendedor Não, cara, tentar... não prospera. Fadado ao fracasso. Exato. O dilema da volumetria. Então, obviamente, ter uma qualificação é super importante, mas é aquela, né? Nem qualificar demais e ter zero volume, né? Então, tem que estar no meio termo, né? Ter um volume legal com uma boa qualificação é o que E dá resultado. só antes de concluir o último tema ali, a qualificação, eu acho que, claro, tudo é importante, né? Mas aí voltar na questão do ICP, voltar na questão da tua persona, voltar na questão de tu entender que, cara, ficar dando murro em ponta de faca é muito ruim. Aí volta para a questão da equipe, porque você está errando tanto. Tu desengaja a tua equipe, e aí tu desengaja a tua equipe, tu não sabes mais se o processo está dando errado, se a ferramenta que não está funcionando, e aí tu quebra o teu tripé. Então, a qualificação ela é muito importante. A qualificação ali dessa questão ela é muito importante. Sim. Não adianta tu tentar vender para a pessoa errada. E aí metrificar, né? Para você conseguir ver se essa tua qualificação está sendo de mais, de menos, está sendo Exato. né, com o Usa o tempero exemplo que tem em ajustado. casa, né? Usa o exemplo que eu tenho em casa, né? A gente faz muito isso. A Cigano tem 8 mil clientes. Cara, a volta e meia aparece um negócio, um projeto um pouco diferente, que algum cliente novo surgiu de uma forma diferente. Beleza, aparece. Mas onde que a gente foca na prospecção? Naquilo que já funciona, naquilo que deu certo. Sim. Aqueles clientes que a gente tem case, que a gente mostra valor agregado, que a gente já entregou valor, que a gente mostrou pro mercado que já deu diferença. Que aí, quando ele for criar uma prova social com outro cliente, que ele vai entrar num outro cliente, vai se enxergar, e vai dizer, puta, é aqui que eu quero chegar, né? Então, o nosso mercado é grande, então foca naquilo que a gente tem diferencial, né? Sim, é isso aí. E tu ia colocar o último ponto? Cara, o último ponto, então, que eu registrei aqui, prototipar, né? Então, errar rápido, prototipar, fazer teste para ver, cara, isso aqui funciona, não funciona, e não ficar insistindo num negócio que às vezes Mas não ao vai pra mesmo frente. tempo tentar fazer diferente, né? Claro. Ao mesmo tempo que não pode se perder em ficar estagnado, em ficar testando o tempo todo e não parar. Acho que tem que ter um processo base, estabelece teu processo base, Um MVP. estabelece tua realidade, como tu roda, né? E aí começa a prototipar diferente, né? Então, sei lá, Sim. tens hoje um time de 100 pessoas prospectando, cara, pega 10 e bota num segmento diferente. Sim. Monta uma área diferente, prospecta, testa, valida, chancela, aí aumenta para 20, aí aumenta para 50, aí aumenta para 100, beleza. Agora faz um novo teste. E assim funcionando. Mensura resultado e aí vai... Tá dando certo, vai ampliando. Né? Exato. Show de bola, bicho. Fechou? Palestra do homem é braba mesmo, né? Vale a pena, né? Foi top, foi Legal. top. Então é isso Show aí. de bola, galera. Mais um. Deu uma resumida aí. Até a próxima. Valeu! Falou. Falou, velho.